Especialistas e lideranças do setor em Mato Grosso reforçam um alerta para os agricultores nesse início de safra: combater a presença de plantas voluntárias de milho no campo. O manejo é importante para diminuir as chances de sobrevivência e multiplicação da cigarrinha, um inseto vetor de patógenos que ameaçam o desempenho das lavouras do cereal. Os primeiros talhões de soja já estão semeados nesta fazenda em Santa Rita do Trivelato, médio norte de Mato Grosso. Por enquanto, foram apenas os 170 hectares que receberam chuvas nos últimos dias. O restante da área ainda aguarda a chegada das precipitações, que seguem mal distribuídas na região. Agora nós estamos esperando realmente que se consolidem a chuva para plantar o restante da área, né? Não dá para arriscar muito, não. Apesar da umidade ainda não ser a adequada para garantir o desenvolvimento esperado da lavoura de soja, é suficiente para despertar um motivo de alerta para a próxima temporada de milho. A umidade no solo acaba contribuindo para a germinação dos grãos de milho perdidos na última colheita, multiplicando o número de plantas tigueras em muitas áreas. Caso elas permaneçam no campo, vão garantir condições para que a cigarrinha sobreviva durante a entre-safra. Com essa quantidade de plantas voluntárias que a gente tem, conhecendo a capacidade de multiplicação da praga, né, da cigarrinha, fica essa preocupação, né, acende o alerta e fica também aí a recomendação para o nosso agricultor que acompanhe bem seus talhões e se tiver um volume grande de emergência de milho, de estudar aí uma maneira mais assertiva de talvez antecipar esse controle dessas plantas voluntárias. Mesmo que tanto a praga tenha esse período de dormência, aguente um tempo sem alimento ou um alimento mais fraco, que são essas plantas tiguera, o inóculo ele fica presente. Como que esse inóculo então ele aumenta? Tendo planta o tempo inteiro, então tem o inóculo, ao se alimentar a cigarrinha fica com essa doença, né, no seu corpo e quando visitar a cultura já na fase inicial, essa doença já vai ser transmitida. Então, por isso que é tão importante ter essa quebra. Então, a gente quebra tanto a praga quanto a doença também. O encurtamento dos entrenós que impede que a planta ganhe a altura necessária para um bom desempenho, a má formação das espigas e problemas no enchimento de grãos são alguns dos sintomas causados pelo complexo do enfesamento provocado pelas cigarrinhas contaminadas, que podem comprometer em até 70% a produtividade de uma lavoura. Então a sucção dela por si só já é bem danosa, então a planta ela fica debilitada. Com o acréscimo da doença, então aumenta esse perfilhamento, a planta não tem uma produtividade adequada, afeta diretamente e indiretamente a qualidade dos grãos, então isso gera uma queda na produtividade muito grande. Situação enfrentada pelo Vilmar na safra de milho deste ano. O agricultor registrou perdas significativas de produtividade na plantação, decorrentes da presença de cigarrinhas contaminadas. Fizemos todos os manejos culturais para colher 150 sacas. O ano foi muito bom de chuva, plantamos cedo, mas fechou 90 sacas por hectare por causa do dano causado pela cigarrinha. Quem não teve esse problema, que se previna. Assim, desde se tem milho tiguera, que vai levar essa população a aumentar para a época você entrar com a safrinha de milho, tentar evitar ao máximo a proliferação dessa praga. O controle do milho tiguera ele não é um controle fácil, então é importante que principalmente esses produtores que receberam essas chuvas antecipadas não deixem esse milho crescer muito, né? E façam o controle e também no desenvolver da cultura da soja é bom alternar princípio ativo, porque a gente sabe hoje que a maioria dos milhos são resistentes aí ao glifosato e ao glufosinato, o que torna o controle ainda mais difícil. Então é bom estar usando outros herbicidas como os inibidores de SSase e outros princípios ativos aí, controlando as camadas aí para que a soja, quando esteja no período reprodutivo, já esteja livre de milho. Porque se esse milho se estender até o final do ciclo da soja, sem dúvida nenhuma ele vai estar hospedando aí a cigarrinha do milho e o pior de tudo ainda, hospedando os molicutes, porque você não tem a quebra de ciclo, que é o mais importante. A gente sabe que é impossível eliminar a cigarrinha, mas pelo menos eliminar o ciclo dos molicutes aí, que causam aí o enfesamento dos
dos milhos aí, aonde tem dado tanto prejuízo para diversos produtores, não só do Mato Grosso, como em outros estados, mudando também as épocas de plantio aí do milho em vários lugares do Brasil.